Rogo-vos, pois, amados, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições, de aprendizado no livro de Deus. A boa notícia que temos sempre e que o cristão, a igreja, espera é a vinda do reino de Deus. Aliás, lembrem que Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, naquela oração modelo, que nós costumamos chamar de oração do Pai Nosso, dentro do seu conteúdo, tem ali aquele pedido: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Note bem, venha a nós o teu reino. Daniel, o profeta, já tinha estado diante daquele rei pagão, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, aquele rei que só tinha, no sentido espiritual, intimidade com o ocultismo, com a feitiçaria, com a idolatria. Agora, diante dele, o profeta de Deus declara que após aquela quantidade de reis que ele mencionou que viriam depois dele, aí então viria o reino de Deus. Nos dias destes reis, o profeta disse: o Deus dos céus levantará um reino sempiterno. E ele mostra as qualificações deste reino, o reino de Deus, para este rei. E aquela pedra que ele tinha visto no sonho, só aquilo ali, quando o profeta disse: olha aquela pedra que foi lançada nos pés da estátua, e a estátua virou pó, e aquela pedra cresceu e encheu a terra. Aquela pedra que cresceu é o reino de Deus. E a gente enfatiza sempre, porque vamos precisar de repetir em todo o conteúdo, em todos os pontos de nosso curso, o Apocalipse para Todos. Os pés da estátua, que eram de ferro e de barro, ele ainda explica: rei, será um reino. Por que é misturado, está misturado, rei?
o ferro e o barro, este reino, além de muito forte, isto é, em alguns aspectos, ele será forte como ferro, mas, fazendo aqui uma paráfrase, ele será também muito fraco, porque os pés da estátua, ele é de barro. Porventura, a gente já não está vivendo parte apenas deste reino. Embora a gente vê tanta fraqueza, tanta corrupção, tanta baixaria moral, tanta coisa ruim, os homens, as nações, embora o lado político cheio de alianças, cheios de grupos políticos que se aliam para governar seus respectivos países, mas nunca há sempre a adversidade. As nações estão sempre inseguras, mas, por outro lado, nós olhamos também, a ciência se multiplicou, como Deus disse para Daniel, a ciência se multiplicará. Facilitou para nós, em alguns aspectos, a facilidade. Note, a informática, ela trouxe tantos benefícios para nós. Enfim, o nosso tempo é curto para mencionar cada detalhe, os confortos ou o conforto que a ciência proveu para nós e ainda proverá. Então, a gente já vê, por um lado, fraco, por um lado, barro, mas por outro lado, ferro. É uma parte disso que o profeta viu. Mas o que a gente deve fixar a mente, o nosso coração, é que o reino de Deus virá. Não importa o tempo que demore. Existem aqueles ansiosos. Eu ouço essa pregação desde criança. Isso é incredulidade, quem fala isso. E Jesus não veio ainda. O apóstolo Pedro disse, olha, virão escarnecedores e dirão, onde está a promessa de Deus? E parafraseando novamente, onde está a promessa? Aquela pregação que eu sempre ouvi, que Jesus voltaria, que o reino de Deus seria instalado. Aí ele fala que, olha, Deus é misericordioso. Deus não está demorando na sua promessa, mas na realidade ele não quer que ninguém se perca. Mas ele está dando oportunidade para mais pessoas se arrependerem. O tempo da ira virá, o tempo do julgamento, Jesus virá e vai instalar o seu reino. E não é da vontade dele punir os culpados, condenar os homens. Jesus disse na casa de Zaqueu, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido.
a gente para aqui. E amanhã a gente começa a falar da segunda visão do profeta Daniel, que tem a ver também com este reino. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.